Fala pessoal, bem-vindos ao Filo na Rede. E a gente está começando hoje uma série de vídeos para a gente poder discutir alguns temas importantes dentro da filosofia, da sociologia e da redação. Então, antes da gente começar a nossa análise, capricha aqui no like, segue a gente, compartilha com seus colegas e também, óbvio, faça os seus comentários aí sobre o tema desse vídeo, que é um tema bastante polêmico. O tema de hoje será estratificação social. E você pode estar pensando aí, mas Gui, o que eu tenho a ver com isso? Mais do que você imagina. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa análise aqui. Eu queria começar hoje falando para vocês que o tema da estratificação, ele é um tema extremamente complexo. No primeiro momento ele pode parecer simples, mas é um tema que desdobramos dele muitas discussões. E uma dessas discussões é justamente a desigualdade social. Pois é, você vive no Brasil, você deve estar percebendo que existem hierarquias sociais muito bem definidas. Você deve ter percebido que a sua sociedade, ela está estratificada, ou seja, dividida em estratos. Então, quando eu falo estratificação social, eu estou dizendo que a sociedade está dividida muitas vezes em camadas. Essas camadas a gente chama no nosso sistema de classes. Pois é, na Índia, por exemplo, a gente tem um outro sistema chamado sistema de castas, que ainda perdura em algumas regiões daquele país. No sistema de castas, ao contrário do sistema de classes, não existe mobilidade social. O que eu quero dizer com isso? Se você nasceu, por exemplo, da casta dos brahmanes, você nunca vai se tornar de uma casta inferior. A não ser numa outra vida, existe uma promessa de mobilidade. Mas nessa vida aqui, não. Se você nasce numa casta, você permanece naquela casta pelo resto da sua vida. Ô Gui, mas espera aí. No sistema de classes existe mobilidade? A classe C pode se tornar a classe A? Pois é. É possível, mas não quer dizer que seja fácil. Existe essa possibilidade de subir ou descer de classe. Mas na sociedade de classes, a gente nunca pode banalizar essa discussão, porque existem outros impedimentos que têm que ser levados em consideração. Em alguns países, como por exemplo a África do Sul, que a gente teve o apartheid, alguns autores consideram que, embora falássemos em sistema de classes, na verdade o que existia era um sistema de castas, disfarçado de sistema de classes. Porque pensa, se uma classe social ela está ali posta dentro de uma série de regras, dentro de uma série de características comuns, deve existir a possibilidade de mobilidade. Embora não seja fácil, ela pode existir. Mas na África do Sul, na época do apartheid, os impedimentos eram tão fortes para que isso acontecesse que muitos autores chamam então de sistema de castas. Pois é, num sistema de classes, a gente tem uma hierarquia. E geralmente a hierarquia ela é difícil de ser rompida, mas é possível. Para Karl Marx, por exemplo, uma classe social ela detém ou não os meios de produção. Então a gente tem, óbvio, gradações ao longo da sociedade, mas basicamente o Marx dividiu entre detentores dos meios de produção, a burguesia no capitalismo, e os não detentores dos meios de produção, aqueles que têm apenas a sua força de trabalho para vender, o proletariado. O Marx não desprezava que pudessem existir gradações, né? Então, por exemplo, um trabalhador que fosse intelectual, mas que não tivesse os meios de produção nas mãos, ele tivesse que prestar serviço para alguém. Max Weber, por exemplo, classificou de um outro jeito, dizendo que além da economia, a gente tinha que ter algumas noções em relação a status. Então pode ser que eu não tenha o mesmo prestígio que você. A diferença de prestígio também ajuda a gente a definir classes sociais. Pode ser que economicamente eu e você sejamos muito parecidos, mas você tem um prestígio social maior do que o meu. E aí, a gente coloca você na mesma classe? Para o Weber é preciso diferenciar além da questão econômica. Inclusive, os novos estudos sobre estratificação, eles têm mostrado para a gente uma gama muito maior de classes e talvez algumas definições bastante variáveis. Por exemplo, quando a gente fala em situação de trabalho, a gente tem que pensar que nem mesmo as pessoas que têm trabalhos parecidos estão sujeitos às mesmas condições. Por exemplo, professores.
Tem professores que têm uma condição muito mais precária de trabalho do que outros professores. E aí, como é que fica essa classificação? Outro elemento importante para dizer aqui para vocês, a situação de mercado. Então, a situação de mercado, ela também é oscilante. Será que nós temos exatamente as mesmas situações de mercado hoje em dia que os nossos pais e os nossos avós tiveram? Então, essas exigências que a gente sofre muitas vezes, eu não entendo por que o meu filho ou por que o meu neto ele não consegue uma posição no mercado de trabalho, porque o mercado ele também muda. Você imagina, num país aí com quase 13 milhões de desempregados, um exército de reserva de mão de obra gigantesca, as condições de acesso ao trabalho também são bastante variáveis. As condições de mercado afetam isso também. Então hoje a gente pensa essa classificação por formas bastante variadas. E um ponto comum da estratificação é o tema da desigualdade social. Então, quando eu penso em desigualdade social, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o nosso país, tem tudo a ver com a nossa discussão. E como que você justifica essa desigualdade? Porque sim, existem linhagens sociológicas do passado que justificavam essa desigualdade, dizendo que essa desigualdade ela era justa, ela era meritocrática, portanto, o indivíduo ele ocupa por mérito uma posição social mais elevada. Só que outras linhagens, como a linhagem marxista, ela questiona isso. Será mesmo que é mérito ou será que as pessoas já começam a partir de uma base, a partir de uma vantagem que vem da família, que vem de uma herança, que vem das condições, e a gente poderia envolver outros pormenores aí para tentar explicar essas pré-condições. Então pensa um pouquinho. Num país como o Brasil, que a gente tem uma escravidão de longa duração, com uma longa estrutura, como vão afirmar grandes teóricos brasileiros, como Caio Prado Júnior, por exemplo. Será que pretos e brancos têm a mesma condição, mesmo acesso ao trabalho? Eles fazem parte das mesmas classes? Trazendo aqui uma questão de gênero, que as feministas geralmente trazem fortemente para essa discussão da estratificação social. Será que homens e mulheres são vistos do mesmo jeito? Eles têm o mesmo status, o mesmo prestígio? Será que a gente pode colocá-los, inclusive, compartilhando as mesmas classes sociais em par de igualdade? Bom, num país como o Brasil, que a gente tem uma formação patriarcal historicamente, que priorizou sempre o homem branco, um país muito machista, um país homofóbico, um país racista, é muito difícil a gente negar que essas questões não envolvam a estratificação. Pois a estratificação, se ela tem a ver com hierarquias não apenas econômicas, mas também ligadas a status, como diz Weber e os neo-weberianos, a gente tem que considerar tudo isso no nosso debate sociológico. Lembrando que são questões históricas, culturais, extremamente complexas que ainda hoje a gente está lidando. Se a gente pegar, por exemplo, o critério faixa de renda. E, gente, vocês já viram o critério de renda no Brasil? De faixas de renda? A definição das classes por faixa de renda é uma ferramenta utilizada por alguns institutos. Por exemplo, o IBGE ele fez um levantamento mais recente mostrando qual que é a diferença de renda da classe E até a classe A. E a gente tem alguns números para comentar aqui com vocês. A classe E ela é definida como a classe mais inferior, a mais básica, e são pessoas que ganham até R$ 2.090 por mês de renda familiar. Então, se você está até 2.090 na sua renda familiar, você faz parte da classe E, de acordo com a estruturação do IBGE. A classe D, indivíduos que ganham entre 2.091 e 4.180 reais por mês de renda familiar. Aí a gente teria a classe D. Eu queria chamar a atenção de vocês porque a classe C ela é muito ampla. São pessoas que ganham de R$ 4.180 até R$ 10.450. Então, quanta gente está na classe C? Que muita gente chama C de consumo. A classe C é uma das mais visadas. A classe B pegaria uma classificação acima dos 10.450 até 20.900. E aí, acima de 20.900, você é classe A. Então, a classe A é quem tem renda familiar acima de R$ 20.900. E é claro que o critério de renda ele é muito útil como uma ferramenta para a gente entender aspectos da desigualdade no Brasil. Você deve estar se perguntando aí, qual classe eu faço parte? Vê a sua renda familiar e por esse critério de renda familiar, você vai se colocar dentro de alguma categoria.
Mas como eu disse para vocês, gente, esse vídeo é para tentar esclarecer as coisas. Nós temos outras desigualdades postas na sociedade brasileira e que a gente também leva hoje em consideração. Por isso, quando a gente olha apenas a renda, a gente não está olhando as outras desigualdades, as outras dificuldades que a gente também deveria considerar. Então, quando eu falo em estratificação social, eu estou derivando daí o tema da desigualdade, que envolve todos nós, que envolve a mim, que envolve vocês, seja você um privilegiado ou seja você alguém que não tem esses privilégios, que muitas vezes não tem nem os direitos básicos. E aí a gente entraria num outro tema, que é o tema da cidadania. Por isso, eu falo para vocês, tentar explicar a estrutura social é muito importante, desde que a gente tenha esse tema dentro do viés da análise da desigualdade e que a gente tente, através desse estudo, compreender a nossa sociedade para poder buscar soluções para um país mais justo, um país mais igual, um país onde as pessoas não se sintam excluídas e se sintam mais cidadãs. E se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, mais temas importantes vão aparecer aqui no nosso canal, ativa as notificações, segue a gente para a gente continuar fazendo esse trabalho junto com vocês aqui, que além de conscientizar, te ajuda a criar a base de debate para a vida, para o vestibular. E lembre do nosso lema e do nosso compromisso aqui do Filo na Rede, pensar para passar. É isso que a gente deseja para todos vocês. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.